Diga a palavra: hoje começarei a te exaltar. Diga: amanhã começarei a fazer maravilhas. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Quero começar a nossa reunião já com o espírito certo, com a força necessária para os rompimentos. Quero voltar a algo que eu declarei com vocês ontem, quem esteve conosco ontem. Vamos para Hebreus 13, que diz assim, diga comigo: porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, diga: afirmemos. Que palavra está ali? Mas eu estou achando você sem nutrição. Eu estou achando você assim meio anêmico hoje. Está faltando energia, está faltando espírito. Viu? Tudo que a gente faz com pouca força é pouco resultado. A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça com a metade da sua força, com toda a sua força, tudo que você fizer. Então, o problema muitas vezes está aí. Às vezes a gente acha que com pouca força vai dar certo, não vai. Então vamos lá, vou repetir, vou começar da estaca zero. Diga: porque Deus disse. Começou a melhorar. Mais uma vez, diga: porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Diga: assim, afirmemos confiantemente. Agora com mais fé, diga: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Diga: por isso podemos dizer com toda a confiança, diga: o Senhor é o meu ajudador, portanto, diga: não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Diga: podemos corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar, não tenho medo de nada, quem ou o que pode me atingir. Diga: porque Deus disse. Diga: eu acredito. Deus disse que eu sempre estarei por cabeça e jamais por cauda. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que eu terei para emprestar e não tomarei emprestado. Diga: e eu acredito. Deus disse que eu serei cabeça e eu acredito. Deus disse que Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que Ele se fez maldição para que eu me torne bênção, eu seja abençoado. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que Ele se fez enfermo para que eu tenha saúde. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que todas as coisas cooperam, contribuem para o meu bem. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Diga: e eu acredito. Diga: Deus disse que tudo que eu disser, não duvidando em meu coração, mas crer
que acontecerá o que eu disse, tudo o que eu disser me será feito. Diga, e eu acredito. Diga, Deus disse que eu serei abençoado aonde eu pisar com a planta dos meus pés. Diga, e eu acredito. Diga, Deus disse que há uma diferença na vida daquele que o serve para aquele que não serve. Diga, e eu acredito. Diga, se Deus disse, eu acredito. Se Deus disse, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Vai acontecer, e eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Podemos dizer com toda confiança, podemos dizer com toda confiança, podemos dizer com toda confiança, podemos dizer confiantemente, podemos dizer ousadamente, podemos dizer. Agora resta saber se essa confiança está aí. Porque se eu acredito, eu vou falar com toda confiança. Falar por falar não vai produzir o resultado que você espera. Mas falar com convicção vai produzir exatamente o resultado que você espera. Se Deus disse, de maneira alguma deixarei você e nunca jamais o abandonarei. Essas são situações que você tem que incorporar na sua vida. Fazer declarações, profetizar. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser, o que está escrito? A este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá, o que está escrito? O que acontecerá o quê? Vírgula, assim lhe será feito. Deus disse, eu creio. Deus disse, eu acredito. Deus disse e eu falo confiantemente. Deus disse e eu falo ousadamente. Deus disse e eu posso afirmar. Aí que está o ponto, a diferença. Nem todo mundo conhece a Bíblia é vencedor. Nem todo mundo conhece a Bíblia é vitorioso. Nem todo mundo. E justamente por quê? Porque nem todo mundo acredita e afirma corajosamente, ousadamente. O que eu preciso fazer, bispo? Isso, deixar entrar. Você sabia que a palavra é como a semente, ela é semeada, o solo é o seu coração, e quando a semente cai num solo bom, a colheita pode ser 100 vezes. A melhor colheita é 30. 30, 60, 100. 30, 60, 100. Vamos ao começo. Diga comigo, conhecerão a verdade. E a verdade é o quê? E ela liberta do quê? A primeira coisa, se é verdade, ela te liberta da mentira. Se é verdade, ela te liberta do engano. E aonde está a mentira? A mentira é você acreditar em coisas que é contrária àquilo que está escrito. Porque é muito fácil a gente acreditar. Acreditar numa mentira. Por quê? Hoje pela manhã, quando eu pregava aqui, eu trazia aquela reflexão de um culto que eu fiz, em que eu fiz a pergunta para as pessoas: quais foram os apelidos que você recebeu quando você ouvia quando você era jovem?
E aí surgiram os mais diversos apelidos, os mais variados apelidos. Só que parece um apelido, só um apelido coisa de infância, mas não é, porque aquilo se torna uma verdade para a pessoa. Então, hoje pela manhã, teve alguém que comentou assim, eu estava fazendo a transmissão, teve alguém que comentou assim, que cresceu ouvindo que rico e pobre não se mistura, não pode estar juntos. Então o rico, ele está de um lado, o pobre está do outro, e quem é pobre e acabou. Os pais ensinaram que toda a vida você será pobre, você não nasceu para ser rico. Isso é uma verdade? Eu acabei de orar com você. Se ele se fez pobre para que nós nos tornássemos. Agora, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Porque a primeira riqueza começa pela prosperidade da alma. Alma próspera, vida próspera. Alma miserável, vida miserável. E não importa quanto dinheiro você tenha. E não importa quanto dinheiro você tenha. Você pode ter muito dinheiro e ser um miserável. Porque sua alma é miserável. Sua alma é uma alma pobre. Então, pessoas que passaram a acreditar em coisas que não são verdadeiras, como o exemplo que eu dei da mulher que na infância, olha como isso é trágico, eu até já me tornei vulnerável aqui para ajudar, né? E daqui a pouco eu te falo qual foi a minha vulnerabilidade. A moça que ela compartilhou que por conta da atitude de uma professora, por conta dela ter dificuldade na matemática, então, quando a professora chegou perto dela e olhou o caderno dela e viu que ela tinha feito o cálculo errado, a professora, diante de toda a classe, gritou assim, olha como ela é burra, e pegou o caderno e falou assim, olha aqui que burra, ó, não sabe fazer uma conta de matemática. O que aconteceu? Aquilo entrou. A partir dali, quem estava aqui o dia que essa pessoa compartilhou isso? A partir dali, o que ela disse? Você pode dar um troco para ela. Você entrega um troco e fala, está certo? Ela vai falar que está certo, porque ela não quer nem conferir. Não interessa se está certo ou errado, pode dar até menos para ela, porque ela não consegue. Criou-se um bloqueio nela. Como aquela que compartilhou que ela era chamada de loira. O que loira é? Mas ela era chamada de loira. Entrou. Loira burra, você é burra. Entrou com uma verdade. Estou aproveitando aqui, só aquecendo para falar assim, qual foi o seu apelido? Qual apelido que você recebeu? Vocês vão falar para mim ou não? Hã? Loira burra? O que mais? Cabelo de bombril. Isso te fez mal? Olha lá. Até hoje está a chapinha aí, né? Passou a alisar para não ouvir mais isso, né? Olha como é que funciona. Entra como uma crença e entra como uma verdade, sendo uma mentira. O que mais, gente? Hã? Astronauta, você? Cabeção? E você acreditou que você é cabeçudo? Hã? Quantos? Eu não vou nem perguntar por quê. Senão todo mundo vai olhar para lá. É o cauda da orelha. Pode falar. Hã? Negão, mas não mentiram, né? Maisena? Por que maisena? Ah, por causa dos dentes? Loirinho? E diz tudo o que te fez mal. Neguinho, que você queria ser negão.
Neguinho ele não gostou, chamou pequeno, não. Que é chamado negão, você chama, mas neguinho não. Pode falar. Ele mandou fazer o quê? Na orelha. Hã? Acabou de confessar que fez também. Olha o que o Vitor está falando. Muitas vezes ele ouviu os colegas chamando o pai de ladrão. O pai chamando o pai de ladrão, que o pai é ladrão. Isso, em algum momento, fez com que ele tivesse um constrangimento, porque ele não queria ser chamado de ladrão. Então, se ele seguisse o ministério dele como o pai seguiu, ele seria chamado de ladrão como o pai era chamado de ladrão. Quer ver como é que é? Pode criar um bloqueio, e esse bloqueio a pessoa carrega com ela para a vida. Agora, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu conheço a verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferência por pessoas. Nós não podemos permitir que aquilo que nós ouvimos entre e se torne uma crença. Por isso que a Bíblia diz assim, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos, diga comigo, todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Deus, a Cristo. Ponto de partida: as armas com as quais lutamos não são armas humanas. É como eu dizia hoje, tem muita gente que é considerado chamado de vencedor lá fora, dependendo do resultado que ele tem. Nós somos os únicos que somos chamados de mais que vencedor. Olha que coisa gloriosa. Mais que vencedor. Nós não somos unicamente vencedores, mais do que vencedores, porque nós vencemos no mundo espiritual e no mundo físico. Nós vencemos a guerra interna, externa e espiritual. Por isso somos chamados de mais que vencedores. Tem gente que, dependendo do resultado que ele tiver, muita gente vai olhar e falar assim: esse cara é um vencedor na vida. Vencedor é uma coisa, às vezes você olha para ele, ele tem um resultado numa determinada área da vida, mas mais do que vencedor ele não é. Só o povo de Deus pode usar essa expressão, mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor. Diga: Deus disse, e eu creio. Aí Deus disse e eu afirmo confiantemente. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Quando quem está unido com Cristo, diga comigo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o quê? Chegou o que é novo. Para de assistir culto, gente. Para de assistir culto. Só tem uma maneira de sua vida mudar. Às vezes você vem, deixa eu assistir um culto. Não, aqui não é apresentação. Aqui tem direção, aqui tem espírito para você, aqui tem palavra transformadora para você. Eu dizia hoje pela manhã, tem gente que acha que a gente trabalha com autoajuda. Esquece, não tem nada de autoajuda aqui. Não tem nada de autoajuda. Existe algo que é trabalhado nesse lugar, fé. A fé, autoajuda passa, autoajuda é momentâneo, agora a fé não. A fé se estabelece, a fé ela constrói, ela traz à existência o que não existe. A fé constrói um alicerce sólido na sua vida. Por isso que você precisa de fé. Não adianta vir buscar uma motivação aqui, porque você recebe a motivação, amanhã você já foi. Essa motivação já desapareceu.
Por isso, por onde começamos? Pela verdade. Você está tendo acesso à verdade. Quando você tem acesso à verdade, você sabe identificar a mentira. Quando você tem acesso à verdade, você tem argumento para combater a mentira. Quando você tem acesso à verdade, a mentira não tem mais poder sobre você. Sabe o que mais que eu quero dizer a você? Preste atenção no que eu vou te dizer. Por que eu falo tanto sobre você aprender a entrar, ser um cidadão do reino? Diga a palavra reino. País tem crise, reino não. O país tem crise, o Brasil entra em crise, os Estados Unidos entra em crise, a Alemanha entra em crise, o reino nunca. A Tesla entra em crise, a Google entra em crise, o Facebook entra em crise, o reino nunca. Está entendendo? Ah, mas eu vivo num país, ok, mas sou um cidadão do reino. Ou você acha que Deus, Ele só tem condições de te abençoar? Então você não conhece a Bíblia. Toda a história bíblica, tempo de crise é tempo de transferência de riqueza. Em toda a história bíblica, enquanto tem gente perdendo, tem gente ganhando. E na Bíblia, quem estava perdendo era o ímpio, não era o justo. Na história bíblica, quem perdia era o ímpio e não o justo. Justo perdia em desobediência. Do contrário, em obediência, só avançando, conquistando, prosperando. Vamos falar isso? Diga comigo, o Brasil pode entrar em crise, mas o reino nunca. Diga, os Estados Unidos pode entrar em crise. Diga, mas o reino nunca. Diga, a Tesla pode entrar em crise. Diga, mas o reino jamais. Multinacionais, empresas milionárias, bilionárias entram em crise, quebra, o reino nunca. Está entendendo ou não? O reino jamais. Por isso que esse argumento, o país o quê? Por isso que você tem que ter cuidado. Diga assim, meus olhos são porta de entrada. Diga, meus ouvidos são porta de entrada. Diga, minha boca é porta de entrada e saída. Consagra os seus olhos, consagra os seus ouvidos. Saiba para onde você vai olhar, o que você vai escutar. Porque o que entra, sai. E sabe o que contamina a sua vida? Muitas coisas entram e o que sai vai contaminar a sua vida. A Bíblia diz que o que sai de sua boca contamina a sua vida. Olha, agora vai virar uma crise mundial. Ok, pode virar. O reino não tem crise. Mas como é que Deus vai fazer? Ele é Deus. Estuda a Bíblia. O Egito todo não estava em caos. O Egito não estava sendo devastado. Leia sobre Gósen. Gósen era no Egito, mas é só uma divisa. Cerca para cá é Gósen. Por quê? Quem mora aqui? O justo, o povo de Deus. Então aqui a praga não entra. Ali ela entra, aqui ela não chega. Lá vai morrer o gado dos egípcios, aqui não morre uma cabeça. Lá vai chover pedra e saraiva, aqui não cai uma pedra sequer. Isso é fantasia, bispo. Essa é a sua fé. Essa é a sua fé. É como eu disse outro dia. Tem dia que chove ali depois da rodovia chove. Aqui não cai uma gota.
É verdade ou não é? Esses dias eu fui com um membro orar e ungir um lugar. A hora que a gente saiu, você não enxergava um palmo na frente do nariz. Você estava junto, não estava, Ju? O varejo estava junto. Não enxergava um palmo na frente do nariz. Chegou aqui e não caiu uma gota. Bênção é assim. Quero derramar ali, quero derramar aqui, quero fazer chover só ali. Quero abençoar ali. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se eu mudar essa tradução, está assim, assim, desejo que tudo te vá bem, que você seja próspero em tudo, assim como próspera é a sua alma. Diga, alma próspera, vida próspera. Se a sua alma for uma alma próspera, por isso que é exatamente aqui, o que o Senhor está fazendo? Estou alimentando a tua alma. O que entra vai sair, se estiver entrando vai sair. Se estiver entrando vai sair, se não estiver entrando não vai sair, vai continuar entrando a coisa errada e saindo a coisa errada. Por isso que quando você ouve coisas como eu peço para você repetir, como nós repetimos, fizemos essas declarações aqui agora, leve isso para a vida que não tem como dar errado. Leva isso para a vida como não tem como dar errado. Sabe por quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está escrito vai acontecer. Diga comigo, pois como ele pensa no seu coração, também ele o é. Como pensa é, como está no teu coração, assim vai ser. Mais uma vez, vão comigo? Diga, o Brasil pode ter crise, Estados Unidos pode ter crise, a Alemanha pode estar em crise, a Europa pode estar em crise. Diga, mas o reino não tem crise. Diga, a Tesla pode ter problema, pode entrar em crise. Diga, o Facebook pode entrar em crise. Qual que é o outro lá? O das vendas lá, a Google também, mas o das vendas lá, a Amazon pode entrar em crise, mas o reino não tem crise. O reino não tem crise. Falando nisso, eu contei para vocês que eu vi um foguete? Não? Estou contando agora. Aonde o senhor viu um foguete? Eu e a família saímos da igreja, lá, nos Estados Unidos, e quando eu saí da igreja, eu estou dirigindo, olho uma bola de fogo assim, no alto. Eu olhei e falei assim, o que é aquilo? Aí a gente não identificava, né? Eu falei, balão? Balão é mais, né? O Brasil é que tem essa prática aí e tal. Eu falei, não pode ser. E fiquei olhando. Aí ele foi mudando de direção, eu também fui mudando de direção. Aí apareceu ele de lado. Aí aquela bola de fogo, né? Ele, o foguete, a bola de fogo, e depois terminava com aquele fogo azul. E eu fiquei olhando, eu falei, olha, é um foguete. E aí ele entrou na atmosfera e saiu. Eu vi um foguete. Tá perto ali? Aí, ó o Tiago já dando as explicações aqui, falando que tem uma base lá. Mas ainda bem que eu lembrei do foguete, porque agora eu já vou dar uma para você. Diga, a minha vida. Diga, eu vou subir, mas vou subir com tanta força que vai parecer um foguete. Você acredita nisso?
Então agora eu vou te dar mais um versículo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus. E o que você está pensando? O que você está pensando? Eu vou subir. Todo mundo pode entrar em crise. Você vai entrar? Esse é o espírito, é a fé. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Para ir para a oração que eu quero fazer hoje com vocês. Deixa eu dizer. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. O senhor está lendo aonde, Josué? Não. Lê lá, ó. Que livro está? Hã? Eu sei que você não sabe nem quem é os hebreus, mas tudo bem. Hebreus. Porque Deus disse: nunca, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos, confiantemente, diga: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ele é o meu auxílio. Por isso, diga comigo, podemos dizer com toda a confiança. O que está escrito? Espera aí, ao invés de no momento de uma situação, uma crise, uma situação difícil que você é surpreendido, ao invés de falar o que não deve, você tem que declarar com toda a confiança. Espera aí, eu vou declarar com toda a confiança. Deus disse, porque Deus disse: de maneira alguma me deixará, nunca e jamais me abandonará. Por isso, eu posso dizer com toda a confiança, diga: o Senhor é o meu ajudador. Portanto, não temerei o que me pode fazer os simples mortais. Podemos corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar. Não tenha medo de nada. Espera aí, o quanto eu conheço da palavra. Se você prestou atenção, cada uma das declarações que eu fiz você dizer é coisas que Deus disse. São palavras que Deus disse. Deuteronômio não diz que você estaria por cabeça e jamais por cauda? Sim ou não? Eu sei que você não falou com confiança. Você falou assim: se o senhor está falando, deve ser, né? Deus não disse que todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, esse lugar será vosso? Tudo que você colocar as mãos será abençoado? O que você fizer vai prosperar? Sim ou não? Se Deus disse, está na hora de você pregar para você. Eu sempre falo que o melhor pregador que você tem é você, não sou eu. O melhor pregador é você. Você que vai ter que parar em momentos desafiadores. Você que vai ter que parar e falar assim: olha, Hebreus está escrito, porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei, o abandonarei, jamais. Então eu posso dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, por isso não temerei. Eu acredito. Deus disse que todas as coisas, vamos lá, diga comigo: Deus disse que todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga: e eu acredito. Deus disse que em todas as coisas Ele age em meu favor. Diga: e eu acredito. Deus disse que sobre todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Diga: e eu acredito. Deus disse que haverá uma diferença na vida daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Diga: e eu sirvo a Deus, e eu acredito. Se Deus disse, Deus faz. Diga: não é o que acontece comigo, e sim a resposta que eu dou ao que acontece. Ponto, acabou. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei o que me podem fazer um simples mortal. Pode rosnar, pode ameaçar, pode falar o que quiser. No final,
Quem vai sair vitorioso? Quem? Vamos lá. Eu vou para a oração que eu quero fazer com vocês hoje. Josué 3 diz assim, ó. Josué disse ao povo, diga comigo, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? O que é santificar? Separa, se consagra. O que eu disse agora há pouco? Se você quer ter uma vida vitoriosa, como é que eu faço para me santificar, bispo? Santifica os seus olhos, santifica os teus ouvidos, santifica a tua boca, santifica o teu corpo. Mas por que eu estou dizendo a partir desses elementos? Porque os seus olhos é porta de entrada. Aonde você coloca os seus olhos, eu não sei se eu expliquei isso para vocês, acho que eu falei hoje pela manhã. Porque uma pessoa pode pecar sem pecar? Sem o ato do pecado. Por quê? Porque Tiago diz que você olha, você processa e você permite que desce para o coração. Quando desce para o coração, nasceu, concebeu o pecado. Não precisa ter praticado. Mas mesmo sem fazer, sim. Por quê? Porque quando desceu para o seu coração, você já concebeu o pecado. O entendimento é, você só não fez porque você não teve oportunidade. Porque se você tiver oportunidade, você fez, você faria. Porque já desceu para o teu coração. Então, você já prestou atenção que quando você coloca os olhos numa coisa que você não deve, aquilo contamina a tua mente? Ela suja a tua mente. Tem coisa que entra como um lixo dentro da gente. Se eu quero construir uma vida poderosa, eu preciso santificar-me. E eu começo por onde? Santificando os meus olhos. Eu vou colocar os meus olhos naquilo que edifica, naquilo que contribui para o meu crescimento, naquilo que alimenta o meu espírito, naquilo que alimenta a minha fé, porque olhos são porta de entrada, janela da alma. Seus olhos, santifica os seus ouvidos, porque se a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra, também a incredulidade ou a contaminação vem do ouvir. Por que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias corrompem os bons costumes? Você nunca vai vencer na vida andando com as pessoas que não deve. Uma pessoa que quer vencer na vida, a primeira coisa que ela faz, ela olha para o ciclo de amizade dela, ela olha para as pessoas que estão ao redor, peraí, essas pessoas, elas estão vivendo aquilo que eu gostaria de viver? Essas pessoas têm a qualidade de vida que eu gostaria de ter? Essas pessoas são as pessoas que eu gostaria de me tornar? Não, sai fora. Correto? Sim ou não? Pessoas que não estão na mesma sintonia que você, que só fala de coisa errada, só fala de problema, só fala de coisas que não acrescentam, não edifica, você vai andar com ela? Mas conversações corrompem os bons costumes. Eu estava falando hoje a respeito de uma pessoa que quer se libertar de uma desgraça na vida, mas continua nas amizades que são a desgraça da vida. Como é que vai se libertar? Tem jeito? As más companhias corrompem os bons costumes. Se eu quero ser uma pessoa de fé, eu tenho que andar com gente de fé. Se eu quero construir uma vida poderosa, eu tenho que me espelhar nas pessoas que estão construindo essa vida poderosa. Então, ouvidos, diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra.
Quer dizer, quanto mais eu ouço a palavra, maior será a minha fé, maior será a sua fé. Mais você vai dar condições a Deus de te levar para onde Deus já tem com você. Os projetos e os planos que Ele tem com você. Santifica a sua boca, porque a sua boca é o leme da embarcação do seu navio. A sua boca faz parte, é o leme que conduz o cruzeiro da sua vida para chegar ao porto desejado. A Bíblia diz que a língua, apesar de ser um membro tão pequeno, ela é como o leme de uma embarcação. Ela vai conduzir para onde o piloto quiser. Você é o piloto. Usa a tua língua. Para onde você vai? Onde você quer chegar? Para onde você está indo? Santifica a tua boca. Não tenha mais. Não tenha difícil. Não tem, está difícil, está complicado. Não dá, não tem. Deus disse e eu acredito. Deus disse e eu creio. Eu acredito no que está escrito. Eu acredito na palavra. Eu acredito que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu acredito que o que está acontecendo é passageiro. Eu acredito que o meu futuro é glorioso. Eu acredito que o meu futuro é de glória. Eu acredito que o que Deus tem comigo é grande. Eu acredito que Deus vai me capacitar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que o meu futuro é melhor do que o meu passado. Eu acredito que eu posso superar todas as crises. Eu acredito que o que é difícil para os outros se tornará fácil para mim. O que muitos têm dificuldade, para mim não haverá dificuldade. Eu acredito. É o leme. Eu falei uma coisa para vocês ontem. Eu profetizei isso muitas vezes sobre a minha vida. E se tem uma oração que eu sempre fazia, eu dizia assim: o que é difícil para os outros é fácil para mim. O que é difícil para a maioria vai se tornar fácil para mim. E eu disse isso, que às vezes, esses dias ainda, meus filhos falando algo para mim, falando assim: você tem graça, pai. Você tem graça para fazer coisas que muita gente não tem. Pode tentar fazer igual o senhor, não vai. O senhor tem graça para isso, o senhor tem favor para isso. Eu tenho. Eu orei por isso. Eu acredito nisso. Eu acredito em a unção, a graça nos eleva. Se você acha que bispo, tem gente mais capaz do que o senhor? Muito mais. Tem gente mais conhecedor do que o senhor? Muito mais. Mas não tem a graça que eu tenho. Não tem o nível de favor que eu tenho. Também falou o sacerdote dizendo: levante-se a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. O que é a arca da aliança, gente? Então a presença foi na frente. Então o Senhor disse a Josué, diga comigo em voz alta: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel. Que dia? Que dia? Que dia? Olha a coisa linda. Hoje eu começo a engrandecer você diante de todo Israel. Hoje eu derramo uma graça maior sobre você. Hoje eu começo a te exaltar, eu começo a te promover diante de todo Israel. Hoje todo mundo começa a ver que eu sou contigo, que eu estou na tua vida. Hoje. Por isso que eu sempre gosto daquela palavra: a partir daquele dia, ou a partir de hoje. Porque tem um dia. Tem o a partir de hoje. Está entendendo o que eu quero dizer?
tem o a partir de hoje. Sabe o a partir de hoje que algo vira? O a partir de hoje que uma medida é maior derramada sobre a tua vida? O a partir de hoje que Deus começa a te exaltar, te promover? Que o a partir de hoje Deus começa a te levar para lugares que você, na força do seu braço, você não tinha condições de chegar lá? A partir de hoje Deus começa a te colocar em lugares, à mesa, em meios que você jamais conseguiria na força do seu braço, na sua capacidade, na sua habilidade? Hoje, olha para quem está do seu lado, fala com a boca bem cheia assim, fala, hoje. Então fala assim, ó. Fala assim, ó, eu não sei com você, mas comigo começa hoje. É hoje, é agora, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Então Josué disse aos filhos de Israel: venha cá e ouça as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus que está no meio de vocês é que sem falta, diga essa palavra, e que sem falta expulsará de diante de vocês, diga, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. 7 nações, 7 inimigos, 7 problemas. Começa a expulsar, começa sem falta a partir de hoje. Tem 2 palavras aqui que são incríveis. Hoje comece a te exaltar e a partir de amanhã comece a fazer maravilhas na sua vida. Vamos repetir? Diga, hoje começa a te exaltar e a partir de amanhã começa a fazer maravilhas. São 2 palavras que estão aqui. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Quer dizer, a presença de Deus. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que ficou ao lado de Sartã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas em um. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Diga a palavra, hoje começarei a te exaltar. Diga, amanhã começarei a fazer maravilhas. Sabe o que aconteceu já amanhã? Caminhos que se abriram, o Senhor abriu o rio Jordão, abriu um caminho onde não existia, de forma sobrenatural, eles atravessaram o rio, pisando em terra seca, já pisando na terra da promessa. Um caminho se abriu aonde não existia, o sobrenatural aconteceu, porque Deus disse, hoje eu vou começar a te exaltar, e a partir de amanhã eu farei maravilhas, e as maravilhas já foram caminhos abertos aonde não existia. Eu acredito no hoje. Eu acredito. Passe a acreditar numa coisa. Muitos de vocês conheceram a palavra sorte. Só que você precisa conhecer mais profundamente a palavra graça e unção, favor. Graça e unção, favor, te coloca à frente. Se Deus aumenta a medida de graça,
aumenta a medida de unção. A medida de graça e unção. Você tem graça a favor para fazer o que os outros não têm. Pode tentar fazer a mesma coisa que você faz, mas não tem o mesmo resultado que você. Pode até tentar te imitar, mas não tem a mínima chance de chegar nem perto. Porque você tem graça, você tem unção, você tem favor. E a minha oração para vocês, a minha oração é para que Deus derrame dessa graça, que comece hoje exaltar, promover muitos de vocês que estão esperando isso há muito tempo, já tentaram de muitas formas, mas não é na força do braço, não é pelas suas estratégias, não é pelas suas ferramentas. Deus assopra o seu nome. Deus faz seu nome chegar aonde ninguém pode fazer chegar. Deus pode fazer o seu nome chegar a lugares e pessoas que ninguém, nenhuma estratégia, nenhuma pessoa que você conhece poderia fazer. Quando Deus disse para Josué: hoje eu começo a te exaltar, hoje eu começo a te engrandecer. Não preciso nem falar, você já conhece a história de Josué. Você sabe o que aconteceu com Josué? Não pôde quem pôde parar do Josué. Não houve quem pôde parar, não houve quem pôde impedir a unção que havia sobre a vida de Josué. E graça ia fazer com que todos o vissem e reconhecessem, e a palavra dele tivesse poder. A palavra dele tinha peso, porque Deus disse que ia começar a engrandecer. Quem acredita na unção, fique em pé, por gentileza. Hoje, vamos lá. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel. Tanto que eu disse na minha live hoje, Deus começará a exaltá-lo diante de todos. Só que tem uma coisa, porque Deus disse, diga porque Deus disse, então nós afirmamos confiantemente. Porque Deus disse, então nós podemos dizer com toda confiança. Porque quem é o nosso ajudador? O Senhor é o seu ajudador. Aprenda. Eu de você já deixava gravado esse versículo, para que você repita ele nas suas orações. Declare isso nas suas orações. Adquira um repertório de declarações poderosas, porque Deus disse, tanto que Marcos diz, tudo que disser, se não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, aquilo que diz, tudo que você disser lhe será feito. Está na hora de você, ao invés de dizer que é difícil, comece a pregar para você e dizer o que é difícil para os outros é fácil para você. Porque você tem uma medida de graça, você tem uma medida de unção. Ao invés de abrir a boca e liberar palavras que não são palavras de fé, comece a liberar no mundo espiritual palavras poderosas. Deus disse,
e eu posso afirmar com toda confiança. Lembra da palavra de Abraão? Porque ele creu. Porque ele creu. Tudo que Deus prometeu lhe foi imputado como justiça. Está entendendo ou não? Porque ele acreditou, tudo lhe foi imputado como justiça. Deus disse e eu creio. Deus disse, eu creio. Por que Deus falou para Josué? Olha, todo lugar que você pisar, planta os seus pés, esse lugar será vosso. Agora seja forte e corajoso e não aparta da tua boca o livro dessa lei. Não aparta da tua boca. Fala, declara. Deus disse e eu creio. Deus disse e eu afirmo confiantemente, corajosamente, com toda a confiança, com toda a ousadia. Amém? Se Deus disse o que Deus disse, Ele mesmo diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Eu não diria e não faria. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que diz que é impossível que Deus minta? Quando você tiver que duvidar, duvide de você, duvide da sua fé, mas não duvide da palavra. Tem um versículo que diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então duvide de você, mas não duvide da palavra. Porque é o que está escrito. E grave isso. E acredite nisso. O país pode entrar em crise do jeito que for. Ou você é cidadão do Brasil, ou você é cidadão do reino. Você que vai escolher. Quer que eu te provo? O maior mistério que existe chama-se igreja. Somos chamados de ladrão, somos chamados de enganadores, faz lavagem cerebral na mente do povo, rouba o povo. Eu não sei, se eu roubasse era para estar todo mundo pobre, só está enriquecendo. Só tem gente enriquecendo aqui. A igreja não para de crescer. Não dá para a igreja continuar crescendo, as pessoas crescendo, roubando as pessoas, não é? Sim ou não? Todo mundo fala mal da igreja, a igreja não para de crescer. Quantos de vocês têm um carnê para pagar as contas da igreja? Tem alguém que recebeu um carnezinho? Você nunca recebeu e você nunca vai receber. Não tem nem seu nome no livro de que aqui não existe isso. Tem igreja que tem. E o muro, lá no mural da igreja está escrito todos os dizimistas e o valor do dizimista. Nem isso aqui tem. Sabe por quê? A igreja depende de Deus. A igreja não vende um produto para você. A igreja não faz uma ligação para saber se você vai contribuir esse mês. A igreja não tem uma conta atrasada, não tem uma dívida, não tem protesto, não tem nome sujo. Ela compra e paga à vista, não tem dívida nenhuma. Sabe por quê? A igreja vive por fé. Nenhum de vocês é constrangido a fazer nada aqui. São? Nenhum de vocês é constrangido a fazer absolutamente nada. Vocês são só ensinados. E vocês crescem, vocês prosperam, vivendo o sobrenatural.
e pela fé que o Espírito Santo tem trabalhado dentro de vocês, vocês retribuem com a fidelidade de vocês, Deus usa vocês para isso. Pode o Brasil entrar em crise? Pode tudo entrar em crise. Você sabia que a igreja, na pandemia, que a igreja não podia estar aberta, não podia pregar, ela dobrou a arrecadação? Como você explica isso? Talvez não era a primeira coisa que era para sentir, as pessoas poderiam falar assim: a gente não está trabalhando, não tem jeito de trabalhar, como é que nós vamos contribuir? Como é que nós vamos fazer? A primeira coisa, vamos segurar, porque a gente não sabe como vai ser. Sabe o que as pessoas começaram a fazer? Generosamente. Doar. Aluguel pago, conta de energia paga, pessoas dobrando, semeando, e Deus estornando. E muitos sabem disso. O que eu quero te ensinar com isso? Aprenda a viver por fé. Dependa de Deus. Você acha que a igreja tem alguma preocupação que o governo vai estar? Você acha que a igreja tem preocupação? A igreja está aqui para orar pela nação. Nós oramos pela nação. Nós abençoamos a nação. Mas o governo não faz nada pela igreja. Nem por você. É verdade ou não é? Se puder, vai tirar um pouquinho mais seu. Mas eu quero te ensinar a depender de Deus, a viver por fé. Se preocupe, agrade a Deus, honre a Deus e nunca vai te faltar. Você já parou para pensar um lugar que tem compromissos e responsabilidades tão altas? Um lugar que está em expansão, um lugar que está assumindo compromisso. Nós compramos prédios, nós expandimos para o exterior, nós temos investido. Como pode isso? De onde sai isso? Eu vou te dizer de onde sai. Diga: dos fiéis. Porque todo lugar tem seu fiel. Bar tem seu fiel, boate tem seu fiel, casa de jogatina tem seu fiel. Por que como é que chama lá os novos jogos agora? Bet? Por que está aí? Porque tem seus fiéis. Tem seus fiéis. Todo lugar você tem que ter o seu fiel. Você que escolhe onde você quer ser fiel. Farmácia tem seus fiéis, né? Tem aquele que é mensalista, fielmente, está lá. É melhor ser na igreja ou é melhor ser na farmácia? Coloque isso dentro de você. Quando eu vivia todo mês pagando juro para o banco, um dia eu falei assim para o Senhor: não quero fazer mais isso. Isso é um roubo, Senhor. Me tira dessa, porque eu vou reverter para a tua casa. Eu acho justo para a tua casa e não pagando para o banco. Porque o banco, primeiro, ele começa a comer uma parte da sua renda. Daqui a pouco ele come, ele vira teu sócio, não é? Mais um pouco ele vira teu patrão. Mais um pouco você já é escravo dele. Que agora você vai se tornar escravo dele, você vai trabalhar para ele. Um dia eu disse assim, falei: está errado, Senhor. Não aceito mais isso. Não aceito pagar juro para banco, não aceito pagar juro em cartão de crédito, não aceito. Me ajuda a sair dessa, porque eu vou reverter em oferta para a tua obra. Quero ser um dizimista e ofertante no teu reino. Porque isso traz o retorno. Lá só vai. Dependa de Deus. É o único lugar que não tem crise, é o reino. Todos esses grandes grupos que você vê aí, entram em crise, todos eles. Só uma notícia errada aí, a bolsa derruba todas as ações dele, cai lá embaixo, daqui a pouco a empresa que valia milhões, bilhões, está lá no chão.
Não é verdade? Mas o reino não. O reino não. E Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Hoje começarei a engrandecê-lo. Hoje começarei e amanhã farei maravilhas. Quem acredita no poder da unção? Quem quer essa unção? Pega os azeites e vem o máximo que você puder aqui, vem de todo o seu coração, vem aqui diante do altar. Vem e diga: Senhor, eu creio. Eu creio na unção, eu creio, aumenta a minha medida de graça, de unção, de favor. Começa a me engrandecer a partir de hoje, Senhor. Começa a me engrandecer a partir de hoje, Senhor. Tão certo como a manhã que se levanta. Chega aqui diante do altar. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E lembre-se, hoje começarei a engrandecer você. Deus Hoje começarei. em mim. Não só começarei a engrandecer, mas a partir de amanhã farei maravilhas. Respiro. Vem. Tão certo como a manhã. Conforme você vai chegando aqui diante do altar, diga a Deus assim: eu acredito no poder da unção, Senhor. Eu acredito no poder da unção, eu acredito no teu favor sobre a minha vida. Eu acredito, Senhor, que se o Senhor derramar essa unção sobre a minha vida, a partir de hoje, eu começo a ser exaltado. A partir de hoje eu começo a ser engrandecido. A partir de hoje eu começo a crescer. A parir de hoje o meu nome começa a ser exaltado. A partir de hoje. Hoje, olha a palavra hoje eu começo a engrandecer o teu nome, hoje, e a partir de amanhã, eu começo a fazer maravilhas na sua vida. Hoje, certifique-se que você está aqui com essa convicção. Certifique-se que você diga a Deus: eu acredito, Senhor, eu acredito no poder da unção, eu acredito, Senhor, que o país pode entrar em crise, eu acredito que nações podem entrar em crise, eu acredito que multinacionais podem entrar em crise, mas o reino não, o reino não tem crise. Se a tua unção estiver sobre mim, se a tua graça e o teu favor estiver sobre mim, Senhor, eu começo a crescer, eu começo a subir, eu começo a prosperar. Deixa eu te contar um negócio, olha aqui para mim. Deixa eu te contar um negócio. Tem uma pessoa, eu estava atendendo um casal ontem, e eles disseram assim para mim. Tinha toda uma divergência. Ele não acreditava muito. Não é que ele não acreditava, ele não conseguia ser fiel a Deus com seus dízimos, não conseguia honrar a Deus. E ele estabeleceu um propósito no coração dele. Chamou a esposa e disse: a partir de agora não interessa o que vai acontecer, nós seremos fiéis. Eles trabalham, têm uma renda, mas ele queria um negócio à parte. E aí começaram a orar, e veio uma ideia. Só que para executar essa ideia precisava de lugar e recurso para começar a executar essa ideia. O investimento inicial era 40 mil. 40 mil. De onde nós vamos arrancar esse dinheiro? De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Vamos dar o passo de fé. Deus vai nos honrar. Nós nos acertamos com Deus, Deus vai nos honrar. Foi e falou, estava passando na rua, passando no lugar que sempre passam. Olhou para dentro de um portão, teve uma visão e disse: é isso. Mas como é que nós vamos entrar lá?
falou com uma pessoa, falou: ó, eu não tenho responsabilidade sobre isso, mas eu vou falar, vou interceder em seu favor. O outro foi lá, intercedeu, resumo, deixou entrar, comprou e deu o passo de fé, montou o negócio. Aí disse assim para mim: sabe aquele medo que a gente tinha, que talvez não daria conta de honrar, porque para comprar a gente parcelou, mas agora tem que pagar, e se não der certo? Aí ontem radiante falava assim para mim: bispo, nos primeiros dias, nós faturamos tanto que já foi pago nos primeiros dias. Quando foi para a segunda semana, que já parecia que já tinha sido surpreendente, a segunda semana foi uma avalanche tão grande, foi ainda mais, a terceira semana ainda mais. Qual é o nosso problema agora? Nosso problema é que nós estávamos com o nosso trabalho, nós precisamos tomar uma decisão, porque agora nós precisamos dedicar 100% ao negócio, porque o negócio está muito além do que a gente imaginou. Aí eu disse assim, lembra da passagem de Agar e de Ismael, que eles estavam no deserto, acabou a água, e o texto diz que eles começaram a chorar e clamar, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino, e o anjo apareceu e abriu os olhos, e eles enxergaram a fonte. Enxergaram a fonte. Estava ali. Sabe o interessante? Eles passavam todo dia ali, mas nunca tinha visto. Só que o dia que Deus abriu os olhos, eles enxergaram. E Deus não só abriu os olhos, mas como Deus favoreceu. Prega para você. Para de ser incrédulo. Estou falando com amor. Que às vezes a gente escuta e fala assim: ai, mas como? Para com essa história do como. Aprenda, confie em Deus, dependa de Deus. Se envolva. Você sabe que eu passei em frente no negócio de vocês? Eu fui lá quando vocês estavam montando. Lembra da dificuldade de vocês quando falaram comigo? Quando eu passei em frente do negócio de vocês, eu falei: isso aqui é a empresa do Milton e da Daiane? Eu falei: uau, que show que ficou. E estou sabendo que vocês estão muito abençoados. Tem guerras, tem desafios. Mas lembra da dificuldade? Passou. Passou. Tem histórias aqui. Tem muitas histórias aqui. A partir de hoje, olha a palavra, a partir de hoje, engrandecerei o seu nome. Saber que se a unção é derramada sobre a tua vida, se esse favor é derramado sobre a sua vida, Deus começa a te engrandecer, Deus começa a te exaltar, o seu nome começa a ser ventilado. Você tem uma graça para fazer coisas que a maioria não tem. Você tem uma graça para chegar a lugares que a maioria não tem. E mais, a partir de amanhã começa a fazer maravilhas. Maravilhas é maravilhas. Entende? Entende? Então, sua maior guerra é interna. Acredite. Primeira leitura estava assim: santifique-se, porque amanhã eu começo a fazer maravilhas. Lê lá, ó. Projeta lá para eles. Lê lá, ó. Lê aqui, ó.
Por quê? Mais uma vez. Isso não é incrível? Faz um propósito. Eu vou me santificar. Vou santificar os meus olhos, vou santificar os meus ouvidos, vou santificar a minha boca. Vou me santificar, Senhor. Porque maravilhas é resultados na sua vida. Maravilhas é resultado. Tem coisas que a gente não tem muito prazer, mas a gente tem prazer no resultado. Tem coisa que não é muito gostoso fazer, mas a gente tem prazer no resultado. É verdade ou não é? Então o que vale é o resultado. Porque com o resultado você vai fazer o que você quer. O resultado vai te proporcionar coisas que naturalmente você não teria. Vale a pena. Santifique-se. A minha oração é para que Deus derrame essa unção sobre a sua vida. Eu acredito. Hoje comece a engrandecer e amanhã eu começo a fazer maravilhas na sua vida. Feche os seus olhos, preste atenção nessa palavra. Hoje eu começo a te engrandecer e amanhã eu começo a fazer maravilhas na sua vida. Hoje eu começo a te engrandecer e amanhã eu começo a fazer maravilhas. Santifique-se, porque hoje eu começo a te exaltar. Hoje eu começo a te promover, a te levantar e amanhã eu começo a fazer maravilhas na sua vida. Ah, meu santo e poderoso Deus, eu acredito, Senhor, eu acredito, Senhor, eu acredito, eu oro por eles, eu clamo por eles, eu profetizo sobre a vida deles, eu declaro, Senhor, ó meu Deus, eu declaro, começa a levantar, derrama nessa unção, aumenta a medida de unção, aumenta a medida de graça, aumenta sobre eles, Senhor, aumenta, meu Deus, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama da medida de graça, aumenta a medida de graça de unção sobre a vida dele, aumenta a medida de graça, aumenta a medida de unção sobre a vida dele, que as pessoas possam olhar e perguntar para ele: o que aconteceu? Que virada é essa na tua vida? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a tua vida? Que virada é essa? Santifique-se, porque Deus vai fazer maravilhas. Santifique-se, que Deus vai começar a te promover, que Deus assopre o seu nome, que o seu nome seja ventilado, que o seu nome seja soprado, que o seu nome chegue a lugares que você já tentou, mas ele nunca chegou, que o seu nome chegue a ouvidos que nunca chegou, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, essa unção, eu declaro, meu Deus, eu oro por eles, eu profetizo, comece hoje, meu Pai. Eu quero ouvir outros testemunhos desse, Senhor. Eu quero ouvir outros testemunhos desse, que o Senhor começou a levantar, que o Senhor começou a exaltar, que o Senhor começou a fazer maravilhas. Eu quero ouvir testemunhos assim, Senhor. Derrama nessa unção aqui agora, derrama nesta unção aqui agora. Eu quero profetizar sobre a vida deles. Derrame dessa unção sobre eles. Derrame dessa graça, derrame desse favor, Senhor, que Ele tenha graça para fazer o que muita gente, o que a maioria das pessoas não tem, que Ele tenha graça, unção, o que é difícil para os outros, que seja fácil, porque Ele tem favor. Peça a Deus: aumenta sobre a minha vida a medida de graça, Senhor. Aumenta sobre a minha vida a medida de graça e de unção. Aumenta sobre a minha vida a medida de favor, Senhor. Aumenta, Senhor. Comece a exaltá-la. Comece a exaltá-la. Comece a exaltá-la a partir de hoje, Senhor. Comece a exaltar a empresa dela a partir de hoje, o negócio dela a partir de hoje. Comece a exaltar hoje, Senhor. Eu oro profetizando isso, Senhor. Eu oro profetizando isso. Abençoa.
Prospera. Dê unção de crescimento. Dê unção de crescimento. Dê unção de crescimento. Comece a fazer maravilhas. Abra caminhos aonde não existe. Como o Senhor abriu o Jordão, abra para Ele. Como o Senhor abriu o Jordão. Como o Senhor abriu o Jordão de forma sobrenatural. Abra, Senhor, o Jordão da vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba uma medida maior de unção. Receba uma medida de unção maior. Não abra seus olhos. Para aí só um pouquinho. Não abra seus olhos. Eu quero que você acredite como um dia eu acreditei. Que Deus vai derramar uma medida de unção e de favor sobre você. E você vai ter unção e favor para fazer coisas de forma natural, mais fluida, que pode outras pessoas tentar fazer igual, até te copiar, mas não tem a mesma medida de unção que você, não tem o favor que há sobre você, não há a fluidez que há na sua vida, porque você tem graça. Você tem graça. Você tem unção. O favor de Deus está sobre você. Acredite nisso. Santifique-se. Santifique-se. Porque Deus está dizendo: hoje eu vou começar a te exaltar. E amanhã eu começo a fazer maravilhas na sua vida. Acredite. Bispo, como? É graça, é favor. Bispo, mas eu não sou o mais sábio. Quem disse que ele está procurando o mais sábio? Bispo, eu não me sinto tão capaz. Quem disse que ele está procurando aquele que se sente? Ele está procurando quem depende dele. Ele não está procurando aquele que se acha. Ele está procurando os pequenos que depende dele. Só se faça dependente e ele vai te levantar. Ele vai te exaltar. Não esquece que não é você, é a graça dele sobre você. Não se esqueça. Cada ideia, cada visão, cada contato, cada conexão, não ache que foi você. Não se esqueça disso. Cada contato, cada conexão que Deus colocar, não pegue a glória para você não, porque ela não é sua. Só se lembre que foi a graça dele sobre você. Receba essa unção. Receba essa unção. Receba. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Levante suas mãos, por favor. Senhor, eu abençoo esses homens e estas mulheres que estão aqui diante do altar. Eu profetizo sobre a vida deles o Deus que não mudou, o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Josué, o Deus que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, o Deus que disse: hoje comece a te exaltar, te engrandecer. Eu profetizo sobre a vida deles. Aumenta a medida de unção sobre ele. Aumenta a medida de favor sobre ele.
Aumenta, Senhor, e comece a fazer maravilhas na vida dele e através da vida dele. Eu oro profetizando, Senhor, que muitos possam olhar para ele e perguntar: o que aconteceu? Ele mesmo não sabe explicar. Ele só sabe que o Senhor o favoreceu, que ele encontrou favor. Acredite, Deus disse. Diga aí: eu acredito. Diga: Deus disse. E eu acredito. Diga: Deus disse que eu sou bendito, abençoado, e eu acredito. Diga: eu sou abençoado. O meu trabalho é abençoado. A obra das minhas mãos é abençoada. Os meus negócios são abençoados. Eu acredito. Diga: eu sou abençoado. Eu acredito. Diga: na minha vida pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque eu sou abençoado. Diga: na minha vida todas as coisas elas vão cooperar para o meu bem. Eu acredito. Todas as coisas serão convergidas em meu favor, e eu acredito. Diga: a partir de hoje eu saio daqui com uma medida de graça, com uma medida de unção, de favor muito maior. Diga: eu acredito. A partir de hoje Deus começa a me exaltar, me engrandecer para a honra e a glória dele, e eu acredito. Diga: Senhor, eu sei que a honra não é minha, a glória não é minha, ela é tua, e eu darei a devida honra e glória ao Senhor. Amém, amém e amém. Dê para Jesus uma salva de palmas e pode voltar para o teu lugar abençoado, cheio dessa fé, dessa convicção, porque você acredita.